Repórter Celeste Emerson Pansieri, presença no Bola Premiada neste domingão. Emerson Pansieri, muito legal, bacana a vitória do Cruzeiro, mas tem assunto importantíssimo extra-campo no time celeste, não é isso, Pansieri? Chega pra roda, boa tarde, Pansi! Pois é, Calazans, boa tarde, um abraço pra você, pro Simões, pra quem nos acompanha no Bola Premiada. Começando a participação, com um assunto sério, é que a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, denunciou o Cruzeiro por cânticos homofóbicos dos torcedores, a torcida do Grêmio, naquele jogo da sexta rodada da Série B. Foi no dia 8 de maio, o Cruzeiro até venceu o jogo 1-0, boa partida do Cruzeiro dentro de campo, mas nessa daí a torcida não foi bem não. Então amanhã, 13h, o processo entrou na pauta da comissão disciplinar e aí, abre aspas, pelos cânticos discriminatórios do Clube Mineiro foi enquadrado no artigo 243G, parágrafos 1 e 2 do CBJD. E aí o Cruzeiro fazendo a defesa para evitar alguma punição maior, de perda de mando de campo, de alguma multa um pouco mais pesada, porque a gente sabe que a parte financeira também é uma situação complicada para o Cruzeiro, Então vamos esperar o que a defesa do Cruzeiro vai tentar colocar para proteger o clube, O Cruzeiro no caso de uma punição maior. E inclusive vale até lembrar que o Ronaldo Fenômeno, ele até falou sobre essa situação na última live que ele fez no canal dele. Eu vou até abrir aspas para o Ronaldo, uma parte importante. Não poderia deixar de pedir mais uma vez à torcida, a essa torcida que nos enche de orgulho, mas que seja cada vez mais vigilante com quem está do seu lado, quem está próximo, quem está xingando o outro lado. A gente tem que começar a fazer esse tipo de cobrança entre nós mesmos. Não é aceitável, não é tolerável mais cânticos homofóbicos na nossa torcida, o Ronaldo falou. A gente está sendo julgado no STJD com uma possibilidade de multa, possível perda de pontos, e isso é gravíssimo. Além do ato em si, que em 2022 não é mais tolerável esse comportamento, você pode prejudicar seu time, torcedor. A gente pode perder pontos que a gente conseguiu jogando dentro de campo e suando muita camisa. E a gente pode perder um projeto inteiro por um ato isolado de um ou outro torcedor que xinga. Não é aceitável. Palavras do Ronaldo, palavra importante essa do Ronaldo, porque o Cruzeiro trabalha para ficar na parte de cima da tabela, e aí uma situação dessa atrapalharia muito também todo esse planejamento que vem sendo feito pelo Cruzeiro. Agora tem uma situação que vale a gente colocar aqui, é que durante a partida, o Cruzeiro, por meio das redes sociais, ele até emitiu uma mensagem, falando para os torcedores pararem de fazer isso, de cantar essas músicas homofóbicas para o torcedor do Grêmio. A verdade, Calazans e Simões, é que isso já não tem mais vez, A gente sabe que a gente tem que viver numa sociedade com respeito a todo mundo, independentemente de qualquer preferência, independentemente de qualquer coisa. Isso não pega bem no futebol, isso não pega em lugar nenhum da nossa sociedade, e por isso o Cruzeiro também trabalhando para que possa ter uma pena mais branda, por conta de uma questão feita por alguns torcedores. Torcida do Cruzeiro que tem tanta música bonita, que emociona tanto, tem tanta música que arrepia os jogadores, e certamente são músicas que falam do Cruzeiro, da importância do Cruzeiro, da história do Cruzeiro. Acho que serve também como lição para o torcedor não fazer isso nunca mais, Calazans. Pois é, Emerson Pansieri, é uma cultura ultrapassada, Essa do futebol. Futebol que tem dois aspectos, Simões, que me chamam bastante atenção. Primeiro aspecto é a linguagem bélica do futebol, Atirou uma bomba, explodiu na barreira, explodiu no travessão. E aí, claro, é uma licença poética, Não fazendo apologia à violência. É uma linguagem do futebol. Agora, essa cultura ultrapassada dos torcedores, de ofender o torcedor rival, de ofender o estado rival, de fazer piadinhas, tá ultrapassado, Muito mais legal as músicas que jogam pra cima, que fala da história do clube, dos títulos, da luta que foi para conquistar os títulos, do prazer, e do orgulho que o torcedor tem da história. Tá na hora da gente deixar para trás esse tipo de conversa, porque atrapalha um projeto que está sendo bem executado dentro de campo, Simões. O Fabrício, duas coisas me impressionam demais nesse tipo de situação, tá? A primeira delas, a turma que, quando são noticiados esses fatos, de que o STJD vai
julgar Cruzeiro e Grêmio por cantos homofóbicos, uma coisa que todas as torcidas fazem, né? O pessoal vai para as redes sociais falar que é mimimi. Ah, não pode mais torcer. Torcer não é se utilizar de preconceito. Verdade. Isso não faz parte do torcer. Tá? Outra situação que me deixa muito impressionado é o seguinte: quando a gente tem caso de racismo no futebol, existe uma comoção entre os torcedores que é uma coisa impressionante. Ah, aqui não tem rivais, somos rivais, mas somos iguais, não tem racismo. Gente, racismo e homofobia é a mesma coisa. Não existe diferença. Não existe diferença entre racismo e homofobia. É preconceito da mesma forma. É a mesma coisa, sabe? Então, é preciso evoluir. Tá? É preciso evoluir. Isso, infelizmente, fazia parte do futebol, mas eu já disse aqui 200 milhões de vezes, a gente não pode comparar épocas. A gente comparar a época é um erro. A gente não pode. Porque o que se espera da sociedade é evoluir. Embora a gente esteja vivendo momentos de regressão. Verdade. A gente está vivendo um momento de regressão social. Talvez isso explique tanto essas reações das pessoas acharem que é mimimi se tentar coibir homofobia em estádio de futebol. Só que o estádio de futebol não é um território livre. Não é um lugar onde se pode tudo. Aí as pessoas querem ir para o estádio de futebol para se embebedar, para assediar a mulher, para poder cometer crime de racismo, para poder cometer homofobia. Não pode. Não pode. O futebol não pode ser universo fora do mundo. Não é um cenário de vale tudo. Então é uma situação muito grave e ainda bem que o Cruzeiro tem se posicionado de forma firme em relação a isso. Os outros clubes também deveriam abraçar essa campanha, tá? Isso aí. E o STJD, e eu acho até que não é nem em relação a Cruzeiro e Grêmio, porque para punir Cruzeiro e Grêmio tem que punir os 40 clubes das séries A e B, porque aí se chegar lá no julgamento e a defesa do Grêmio ou do Cruzeiro começar a botar cântico de torcida A, B, C, D, E, F, vai virar uma avalanche de punição. A gente vai ter um campeonato com ponto negativo para todo mundo. Verdade. É uma defesa muito simples. A defesa do Grêmio e do Cruzeiro é muito simples. É só chegar lá, botar as músicas dos torcedores dos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, no caso do Internacional, do Atlético, não sei o que lá, vai lá e pronto. Mostra lá que o futebol brasileiro é um campo de homofobia. Então, que se tenha um recado firme e forte de STJD e CBF, que seja dado um basta e que se coloque uma data. Olha, a partir do dia tal, de 1º de julho de 2022, cantos homofóbicos em estádio de futebol vão gerar perda de 3 pontos, vão gerar perda de mando de campo. E aí que cumpra. Porque senão a situação não vai resolver, vai virar o que aconteceu com a Conmebol naquele jogo Corinthians e Boca, né? Que o torcedor do Boca imitou um macaco e o clube foi punido em $30 mil. O Corinthians, por colocar uma faixa publicitária de forma irregular, foi punido em 50 mil. Aí é uma inversão de valores absurda, né? Isso é um absurdo e aconteceu em 2022 no futebol sul-americano. É um absurdo. Aí